Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma aula interdisciplinar. O que é uma aula interdisciplinar? Nós vamos trabalhar duas matérias no mesmo conteúdo. Então, a gente vai fazer atividade focando lá na educação física, os conteúdos de educação física, mas também trabalhando um descritor. Vocês tiveram uma notinha um pouco mais baixa lá na prova Paraná. Que é o descritor 1, localizar informações explícitas em um texto. Tá? Então, por que essa aula? Temos alguns objetivos. Capacitar vocês a localizar informações de forma eficiente em diferentes tipos de gêneros textuais. Então, eu trouxe aqui para vocês textos diferentes para vocês fazerem a leitura e depois a gente fazer as atividades com interpretação de texto. Na educação física, a gente vai reconhecer e compreender o significado cultural e social dos esportes no Brasil. Então, o conteúdo de educação física vai ser esportes, certo? Então, a gente vai ligar as duas coisas. O português com a interpretação, né? E a educação física com o conteúdo sobre esportes, certo? Então, para iniciar a aula, eu quero saber de vocês. Quando a gente fala em esporte, o que vocês lembram? Futebol? Só futebol ou tem mais algum outro esporte? Basquete. Vai pensando aí um pouquinho. Foca neles lá, José, para eles irem respondendo o que eles pensam sobre o esporte. Qualquer coisa, vai falando aí. Voleibol. Vamos anotar aqui no quadro, então, o que vocês estão dizendo. A gente vai fazer uma atividade que se chama Tempestade de Ideias. Vocês podem falar qualquer coisa que lembre esporte para vocês. A primeira coisa que vocês falaram para mim foi futebol. Futebol. O que mais que vocês lembraram quando a gente fala? Basquete. O que mais? Queimada. Queimada. O que mais? Vôlei. O que mais? Handball. Hã? Handball. Handball. Tá. Ó, vocês falaram vários tipos de esporte. Agora vamos pensar um pouquinho diferente. O que tem no esporte? Regras. Regras. O que mais? Posição. As meninas também. Alunas. O que tem no esporte? O que o esporte é? Geralmente são dois times adversários, né? O que eles estão fazendo? Estão competindo, então tem competição. Principalmente no futebol, o que tem entre os times? Gol. Um time faz gol no outro. O que mais? O drible, que é um dos fundamentos, né, do futebol e também do basquete. Nossa, eu tô tentando lembrar o nome do filme. Finta. Isso. Finta. Também tem no futebol e tem no basquete, né? Que é para enganar o adversário. Então, ó. Aqui nós temos uma tempestade de ideias, por quê? Porque tem várias ideias sobre o assunto nosso de esportes. Então, aqui vocês falaram vários tipos de esporte. A maioria deles tem regras? Todo esporte tem regras? Se ele não tiver regras, ele pode ser considerado esporte? Não. Posição. Existe uma forma correta dos jogadores se posicionarem na quadra? Sim. Sim, existe. A competição, lógico, né? Um adversário quer ganhar do outro. Gol. Qual dos esportes aqui que acontece o gol, gente? Futebol e também no handball, né? Futebol é com o pé, handball com a mão. O drible é um dos fundamentos do futebol, também é do basquete.
e também do handball, né? Você tem que driblar o adversário ali para poder passar livre com a bola. E a finta, que também é um dos fundamentos do futebol, também do basquete. Bom, então agora eu vou entregar para vocês alguns textinhos para vocês fazerem a leitura a respeito de assuntos relacionados ao esporte. Então aqui, ó, nós temos o texto 1, que fala sobre a capoeira. E o texto 2, que fala sobre a Marta, que era uma das mais famosas jogadoras de futebol. Então, vocês vão fazer a leitura do textinho, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os dois textos, tá? Pode fazer a leitura aí, tranquilinho. Terminar, gente? Não? Não é. Então, vamos começar com vocês dois. Qual que é o assunto do texto de vocês? Capoeira, né? Que tanto que está falando aí sobre a capoeira? Conta para os amigos de vocês que eles leram outro texto. O que é a capoeira? A capoeira é uma dança e uma luta. Pode ser considerada, né? Uma dança, uma luta, porque ela tem música e acrobacias, né? Quando que surgiu a capoeira? Não sei, professor. Não sei, vocês leram
Qual época que foi? Sem ser século XVI, na época do quê? O que estava acontecendo aqui no Brasil nessa época? Escravidão. Surgiu na época da escravidão, né? Daí aí fala algumas questões, quem foram os maiores mestres da capoeira, né? Quais são as estratégias para fazer a luta. E o outro grupinho aí, a dupla, falou sobre a Marta, né? Quem que era a Marta? Conta para os amigos aí que eles não leram. Quem era ela? Quem é, né? Ela ainda não morreu, não, ela é viva. Ela ainda é viva. O que ela fazia? O que ela faz, né? Acho que ela ainda não se aposentou, não. Ela é a melhor artilheira da Copa do Mundo. Isso, ela foi considerada a melhor artilheira. Então ela é jogadora da seleção feminina de futebol. Né? A gente não vê tanto falar na seleção feminina, mas ela existe. E eles também disputam Copa do Mundo igual o time masculino. Certo? Bom, então agora tem algumas perguntinhas bem assim focais para vocês responderem a respeito do conteúdo e do textinho que vocês leram, tá bom? Leia com atenção, as respostas estão todas no texto. São 6 perguntinhas aqui da Marta, porque o texto era menor do que, e 7 aqui da... Hoje é dia 26. 26/6. Daí, olha lá, o pessoal, a Stephanie e o Giovanni, que falaram sobre a capoeira. As perguntinhas são... Sumiu no papel. Que século que a capoeira surgiu no Brasil? Quem desenvolveu a capoeira no Brasil? Qual era a principal estratégia utilizada pelos escravos para disfarçar a capoeira como uma forma de luta? Após o fim da escravidão, em 1888, qual foi a situação da capoeira no Brasil? Qual instrumento musical é fundamental na roda de capoeira e é citado no texto como um guia para o ritmo dos movimentos? Quais foram os 2 mestres citados no texto como fundamentais para a virada da capoeira no século XX? Em que ano a capoeira foi reconhecida como patrimônio cultural e material da humanidade? E daí a Heloísa e o Juan sobre o textinho da Marta, rainha do futebol. O nome completo da jogadora, de acordo com o texto. Em qual localidade ela nasceu? Quantas vezes ela foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA? Quantos gols marcou em Copas do Mundo, tornando-se a maior artilheira da história da competição? Quantas edições da Copa do Mundo feminina Marta já participou? Quais medalhas olímpicas ela conquistou pela seleção brasileira, de acordo com o texto? Então, assim, são perguntas bem simplesinhas para vocês responderem. Está tudo lá no texto, vamos fazer a leitura.